Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta segunda-feira, abrindo mais uma semana e um final de semana, na realidade na sexta e no sábado, né? Os jogos dos gaúchos envolvidos aí no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, uma grande vitória, né? Teve na sexta-feira diante do Fortaleza, vencendo por 3-1 e olha, deu uma liberada no Grêmio, né? Em relação ali àquela situação perto de zona de rebaixamento. Então, o Grêmio hoje numa situação bem mais favorável em termos de tabela aí do Campeonato Brasileiro. Bom, no sábado, o Internacional, né, conseguiu aquele empate no finalzinho da partida contra o Corinthians lá em São Paulo. O Corinthians numa pressão terrível ainda, se mantendo inclusive em zona de rebaixamento. E um bom resultado também, né? O resultado do Juventude, empatando lá no São Januário com o Vasco da Gama, saiu vencendo e depois aí o Vasco acabou chegando ao empate. Bom, mas agora é semana de clássico Grenal. No próximo final de semana teremos mais um clássico na vida de todos nós. Mas o Grêmio ainda antes do clássico Grenal terá esse jogo marcado pela CBF, jogo atrasado contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Ou seja, então, essa situação ainda, né, complicada para o Grêmio. Já o Internacional, ao contrário, terá uma semana inteira aí, né, de descanso, até porque o Roger deu aos jogadores do Internacional folga até a próxima quinta-feira. O Internacional, então, retomando os treinamentos para o Grenal a partir da próxima quinta-feira. Exceção, né, aos jogadores que estão entregues ao departamento médico, no caso do Fernando, que o Inter busca recuperar. Ele é um jogador fundamental aí, né, neste time do Internacional para o clássico Grenal. Já perdeu o Thiago Maia, né? Recebeu o terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Corinthians, está fora do Grenal do próximo final de semana. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV e vamos para todo o Brasil, hein? Pela antena parabólica, canal 575, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas para o mundo, aí através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, né? Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, e também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal, né? GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano aí 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí os resultados dos gaúchos pelo Campeonato Brasileiro, na rodada de sexta e sábado para os três times gaúchos, e projetarmos também aí, né, o Grenal, próximo final de semana, embora o Grêmio tenha esse jogo aí, ó, contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, no meio da semana, na próxima quarta-feira. Comigo, o conselheiro colorado Alan Jurgel, o jornalista e homem da revista Gol, né? 41 anos de revista Gol. E o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli, que está voltando, né? O nosso time aqui, no nosso Dois Toques, esteve envolvido aí, né, como candidato a vereador nessas eleições que aconteceram ontem. Teremos o segundo turno aí para conhecermos aí quem será, né, o prefeito de Porto Alegre para os próximos 4 anos. Uma experiência boa, né, Fumagalli? Não deixou de ser, né? Muito boa. Boa noite para você. Boa noite, Avelino, boa noite, Alan. É o seguinte, eu primeiramente quero agradecer ao nosso amigo Garbaschi, da Impressul, que fez os adesivos para a minha campanha, me atendeu muito bem, o Alexandre lá também, o pessoal da Impressul, eu fui muito bem atendido. E também quero agradecer aos meus amigos que me apoiaram nessa eleição, não é? Mas eu vim aqui para falar de Grêmio. Não deu, mas você viu como experiência. Não, na verdade, política é assim. Política é assim. Aquela brincadeira que a torcida está fazendo, né? Quem sabe o Renato fica suspenso e continua o Marcelo Salles aí, né? Pois é. O Grêmio teve essa
esse resultado importantíssimo, né? O Grêmio ficou um pouco aliviado em relação à questão de tabela, perto da zona de rebaixamento, mas essa é uma das questões que tem se falado muito, né? O Renato que foi punido por aquela situação toda que aconteceu lá no primeiro turno, lá o jogo em Salvador contra o Bahia, aí o Renato foi punido por 4 jogos, né? Cumpriu 2 jogos, o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo, mas o STJD depois, no novo julgamento, acabou confirmando a pena de 4, ele teve que, né, cumprir mais 2 jogos, que cumpriu exatamente no jogo contra o Botafogo, no sábado retrasado, e nesse jogo com Fortaleza na sexta-feira. Olha, e muita gente dizendo aí, rede social, comentários, enfim, né, diz que, olha, o Grêmio tem vida sem o Renato, né, e muitos elogios ao Marcelo Salles, né, que é um carioca, ele, olha, deu uma coletiva que só falou em futebol, em mecânica de jogo, em substituições, né? E muita gente diz, olha, não foi aquela coletiva de nananeném, de enchente, né? Então, olha, o Grêmio que está nessa situação aí, né? Renato fica, não fica, né? A situação toda, parece, tudo indica que realmente ele não irá ficar, já dei minha posição, ficaria se tivesse aí, inclusive, o Grêmio uma possibilidade de uma Libertadores, agora muito remota, né? Mas vamos lá, poderia. Acho que aí, sim, caso contrário, eu acho que o Renato não permanece para a próxima temporada, né? E aí, esse Marcelo Salles está mostrando muita competência, hein, Fumagalli? Eu acho que está fechando o ciclo, né? O Renato já prestou serviço ao Grêmio, mas essas permanências no clube, elas se esgotam o relacionamento com a torcida, muitos conselheiros e torcedores não querem mais o Renato, é um fato inédito, ele tem esse hábito de manter os que chamam de bruxos escalados, escala mal, substitui mal, não é? Ele não tomou nenhuma providência para acabar com a Avenida Reinaldo, né? E por aí vai. Pois então nós torcedores gostaríamos que mudasse, que o Grêmio mudasse. Eu acho que chegou a hora de encerrar esse ciclo. Agradecer aos serviços prestados, tanto ao Renato como ao próprio Jeromel, que entrou na partida. Entrou e foi importantíssimo e decisivo, né? Que caracteriza a figura de um ídolo. Né? Ele entrou na partida, entrou bem, teve uma falha, mas falhas acontecem. Havia bastante público, eu estava lá, né? E eu fui com a minha neta, e a minha neta e eu somos pé quentes quando a gente vai e o Grêmio ganha. Que bom, que bom. Uma vitória importante e a mecânica que chama muito a maneira. Depois a gente vai rever, né, aí os gols dessa vitória do Grêmio na sexta-feira, mas o Grêmio foi outro, né? O Grêmio passou a ser outro contra o Botafogo. Depois daquele jogo trágico contra o Criciúma, aquela derrota aqui na Arena, né? E o Grêmio passou a ser outro, mecânica de jogo, desempenho, né? Em relação a esse jogo, nos jogos contra o Bahia e também no jogo de sexta-feira com o Fortaleza. Bom, o Renato não dá, mas a orientação é do Renato. Evidentemente que o Marcelo Salles, né, cumpriu as determinações do Renato, mecânica de jogo que o Renato quis, e ele mesmo disse que ia mudar, ele chamou a atenção, após aquela derrota contra o Criciúma, olha, tá aí, né, não dá para jogar, querendo dizer, exigiam a presença do Cristaldo junto com o Monsalve e não dava, era um ou outro. Aí no momento que ele tirou um dos dois e aí o Grêmio passou a ser outro, mas também com uma questão... Naquela entrevista ele foi muito infeliz, porque ele disse que avisou os jogadores que não ia dar certo, mas quem é que é o treinador? Quem escala? Os jogadores... Mas ele até foi uma fuga dele querendo mostrar. Agora, também tem uma questão do Soteldo, né? Porque o Soteldo não jogou nessa partida contra o Botafogo, e o Soteldo é um jogador que até os dois podem jogar junto, mas é um jogador que marca, tem habilidade, o drible, ir para cima, mas futebol é uma questão coletiva, né? Bom, mas de qualquer maneira o importante foi o resultado. Essas questões de Renato permanece, não permanece, isso aí mais alguns meses irá se definir aí. Mas, olha, tá aí, ó, Marcelo Salles, caso ele não fique, está mostrando que é uma bela opção. Ele é um carioca e muito elogiado no Rio de Janeiro pelo seu conhecimento, né? Técnico, tático, está dando essas demonstrações, mesmo o Renato tendo passado essas informações, ou seja, a orientação do Renato, mas na hora ali que nos jogos quem decidiu foi ele mesmo disse isso aí, né? Substitui, mudança, mecânica de jogo, ali na hora era ele, né? Que acabou, né, fazendo o que tinha que ser feito.
Alan Jurgen, o Internacional conseguiu uma vitória ou melhor, um empate, né, com um sabor de vitória pelo que aconteceu no sábado lá no Itaquerão contra o Corinthians? Boa noite, Cadu, boa noite, Fumagalli, Eveline, todos que nos acompanham. O Internacional chegou, de fato, de direito ao G6. Eu estava me lembrando aqui um programa que a gente fez lá na época da enchente, né, da tragédia climática. Estava aqui o Serginho Vasquez, acho que o Garbaski, e se pensava, né, Grêmio e Internacional vão só conseguir disputar a fuga de rebaixamento. Até se falava em tentar eliminar o rebaixamento. Não, o Renato, foi uma proposta do Renato na época, até inclusive. Se pensava nisso, né? E o Internacional, não só depois da chegada do Roger, do Paixão, né, e do D'Alessandro, porque esses 9 jogos invictos é depois do D'Alessandro, né? Consegue agora chegar ao G6. 6 vitórias e 3 empates. Exatamente. O jogo contra o Corinthians iniciou com o Gabriel Carvalho cometendo um erro que está ok, faz parte do aprendizado do jogador, né? E aí entregou o primeiro gol ali para o DP e fez um passe milimétrico para o Yuri Alberto. Após isso, em seguida, o Internacional retomou as rédeas da partida, conseguiu fazer o seu gol lá com o Bernabé, que vem se destacando jogo a jogo. Que coisa, né, Alan? Eu tenho dito, o que é um técnico, né? O Inter tem o mesmo grupo, os mesmos jogadores, algumas poucas modificações, né? E o Bernabé era um jogador que não era nem cotado pelo Cudê, né? Eu acho que para entrar ou dar uma alternativa. Hoje ele passou a ser um jogador importantíssimo dentro desse time. Eu acho que não é só uma questão de sistema. Dizem assim, ele não entrava, não encaixava no sistema tático. Eu acho que não é só isso, é alguma coisa lá dentro. Também. Já vários jogadores estavam muito descontentes. Enfim, é passado. Mas o Bernabé era uma das indicações do Cudê também, né? Enfim, e é um jogador que vem evoluindo muito. Corinthians depois acabou retomando de novo o seu jogo e o Inter demonstrou um certo desgaste físico. Eu acho até, inclusive, que essa decisão da parada agora que o Inter vai ter de 3, 4 dias... Até quinta-feira. Não, olha, o jogo foi sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, eu acho na quinta-feira, eu acho 4 que dias. Estrategicamente o Paulo Paixão está pensando em descansar também os jogadores. Porque realmente foi uma mudança muito grande. O Internacional corre até os 95 minutos do segundo tempo, né? Não aceitando a derrota, o empate, sempre buscando o melhor resultado. E são seres humanos, o desgaste acontece. Então, essa mini parada eu acho que é importante, não só do ponto de vista físico, mas psicológico. Tu vê os jogadores, o Bernabé foi para a Argentina, o Bruno Henrique foi passear em Gramado, os outros, ou seja, o cara distensionar. É importante também isso, porque esse final de campeonato, o Inter ainda busca uma vaga no G4. Que é possível, né? É possível. Tu tem aí um Botafogo, um Palmeiras e um Flamengo. Eu acredito que esses 3 vão acabar disputando o título. O Fortaleza, na minha visão, e aí o Grêmio, obrigado, nos ajudou, né? O Fortaleza vai começar a cair na tabela. Vocês também nos ajudaram no empate, né? Eu acho que o Internacional vai disputar esse G4 com São Paulo, até o Bahia também, que tem um grande grupo. Não, e times que perderam o São Paulo, a rodada que foi boa para o Internacional, perdeu o São Paulo, perdeu o Bahia, né? E o Internacional então subiu, aí entrou no G6. Eu acho que essa vai ser a disputa, e o Fortaleza também disputa o G4, e a última partida é Fortaleza e Internacional lá no Castelão, né? Voltando ao jogo, teve a grata surpresa do Ricardo Matias. O Roger foi corajoso em colocar ali, tirar o Valência, que realmente é um jogador que é um mistério, né? O jogador não dá resposta. Eu não sei se vai se conseguir recuperar ainda nessa temporada esse jogador. Enfim, entrou o Alário, entrou o Ricardo Matias. Foi ousado. O Corinthians não soube aproveitar a oportunidade, né? Porque poderia ter também ido para cima e matado o jogo. E aí foi uma vitória pessoal do Roger diante do treinador do Corinthians. E o Inter traz um resultado muito bom, né? Consolida essa transição aí desses 70 dias. E agora, para a reta final, se eu não me engano, faltam 10 jogos. 9 jogos. Né? 9 jogos. O Internacional tem jogo a menos, tem que recuperar o jogo do Flamengo, jogos. São 10 jogos. Né? O Inter vai ter 2 jogos contra o Flamengo, então também jogos difíceis. Se conseguir nesses 2 jogos 4 pontos, eu acho que se credencia para o G4. Né? E tem outros enfrentamentos difíceis, Botafogo, o próprio Grenal, né? que é agora, essa é a nossa grande jogo, né? É o foco de todos nós, né? No dia 19, no Beira-Rio. O Inter tem a perda do Thiago Maia, né? Que é uma perda importante. Uma perda importante, é um jogador que
que é do esquema do Roger, ele faz uma transição de jogo, um jogo apoiado, ele é o toca-me-voe, também é um jogador do embate físico. Vai entrar o Bruno Henrique, que tem características diferentes, mas o Roger pode aproveitar essa característica. Mas terá a volta do Fernando. O Fernando, inclusive, está dizendo já até que ele estará em condições para esse jogo. Não só o Fernando, né? Nós vamos ter a volta do Rohel, que é um jogador, tecnicamente até não é um grande jogador, mas na bola aérea é um jogador importante. E o Grêmio usa muito a bola aérea. E também, principalmente, teremos a volta do Borré, tá? Que é um jogador que se encaixou nesse esquema do Roger. Também. Tá? Então o Inter vai muito forte para o Grenal. E aí é Grenal é Grenal, né? Dentro de campo. Já dizia os mais antigos, né? Hildo Meneghel, Grenal é Grenal. Né? Eu até, parafraseando, né, o saudoso e grande dirigente colorado Ibsen Pierre, olha, Grenal arruma ou desarruma a casa, né? Porque o Grenal não adianta, é uma competição dentro de uma competição, embora o Internacional invicto esse ano, hein? Não perdeu o Grenal, ganhou todos os Grenais, né? Há 3 Grenais. Né? Na sequência até, o Renato perdeu os 3, esse era o primeiro do Roger. Ele tem questionado sobre isso, né? Na coletiva após o empate contra o Corinthians, ele disse, olha, isso enaltece, né? Eu tive grandes momentos, grandes clássicos vivendo essa situação pelo Grêmio, agora estou nesse momento aí, vivendo pelo Internacional, agora como técnico, né? Avelino, esses 2 resultados aí, boa noite, Avelino. Esses 2 resultados aí, o Internacional com esse empate com sabor de vitória e essa vitória do Grêmio importantíssima na sexta-feira diante do Fortaleza, né, que fez o Grêmio ficar aliviado, respirar um pouco, né, saindo ali daquele ambiente perto de zona de rebaixamento. Boa noite, Cadu. Boa noite, Alain. Boa noite, Fumagalli. Pois olha, eu estou vendo a dupla Grenal, Cadu, com uma lupa. O Grêmio, na zona de perigo, não mais do rebaixamento, está na zona de rebaixamento. Não está na zona. Não está na zona, mas está próximo. Mas não tanto está próximo, tem risco. Mas ainda eu acredito que o Grêmio, pelo seu potencial, por retornar para a sua casa, por ter um time melhor que muitos desses aí que estão jogando no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem time para não cair, apesar de estar numa zona próxima do rebaixamento. Mas eu acredito que a possibilidade do Grêmio é sair fora e talvez até garantir vaga na Sul-Americana. Bueno, em relação ao Internacional, eu acho que houve uma mudança muito grande, muito forte, né? E eu já tinha dito aqui no teu programa, Cadu, que o Roger deu um desenho tático, uma estrutura nova, um arcabouço bem mais aperfeiçoado, bem mais qualificado, a bola rola mais de um lado para o outro. O Bernabé foi uma mudança muito importante na chegada, desde que ele veio, e o Roger passou a assumir, deu oportunidade, apareceu muito o futebol dele, vai à frente com qualidade, com pertinência, com qualidade. Esse lateral direito, que nunca foi lateral direito, como é o nome dele? Bruno Gomes. O Bruno Gomes, tá quebrando o galho. Não está... Quebrando o galho não, se tornou titularíssimo. Hoje é titular. Até porque não encontrou ainda um time que joga bem pelo lado esquerdo, que joga pelo lado esquerdo do time, aí a gente vai ver a qualidade dele. Não, mas até então parece que está indo bem. Ele mostrou até qualidade. O Gabriel Carvalho também é uma revelação, né? Guri muito técnico, muito habilidoso, né? Tem chegado bem nas partidas. Acho que ainda falta, vamos dizer, como é que qualificar, dar mais oportunidade, mais chance, né? E eu acho que ele é um menino ainda que tem um potencial bom. E eu acho que eu acredito que não vai demorar muito tempo, já estão mandando ele passear para a Europa. Olha, o Gabriel Carvalho já apareceu oferta se não me engano, do Aston Villa, do Arsenal, e agora o Manchester United está fazendo a proposta. Mas a direção do Internacional, inclusive, nem ele ainda é um jogador da base, mas está sendo tratado pelo departamento profissional. O Inter está encaminhando, e essa informação que se teve aí na semana passada, exatamente que aumentando o período, aumentando inclusive a multa rescisória desse jogador, mesmo com o interesse, né, já de times europeus do Gabriel. Agora, pelo menos foi essa a posição do Internacional, que está sendo tratado inclusive pelo novo CEO do Internacional, isso, o Mazuki. Mazuki, né? Ou seja, repetindo, ele ainda é um jogador da base, mas já está sendo tratado pelo potencial dele, não tenha dúvida. O Inter está se precavendo e vai renovar já
por mais tempo, claro que aí o salário, enfim, e aí se precavendo uma cláusula, né, rescisória milionária, não tem dúvida. E outro menino que está surgindo, está aparecendo assim lentamente, com agrado, pelo menos a torcida e a grande imprensa está vendo com olhos de lupa, né? Esse menino, o gol que ele fez, não é para qualquer um fazer um gol daquele. Não é para qualquer um, se sabe disso. Mas eu acho que esse menino precisa ter mais oportunidades dentro do time. Se ele tiver mais oportunidade, aí a gente vai medir e ver qual é a capacidade o Roger forte dele, dando, né? Se ele realmente conversa com a bola. Porque um bom jogador, na minha ótica, eu já havia te dito isso aí, antes de começar o programa, para mim, o jogador, ele realmente surge, vai aparecer o futebol quando tu começa a ver, a sentir, observar. Avelino, centroavante tem que fazer gol. Não, com certeza. Centroavante tem que fazer gol. Aí nós vamos lá. Dario, a bola batia na canela. Era o goleador que foi. Então não tinha. Uma galícia. Acho que o Avelino está viajando nessa aí, ó. O Grêmio agora abriu 6 pontos de diferença. É o 11º colocado. Na verdade, Cadu, é o seguinte... Eu acho que o Grêmio não corre mais nenhum risco de rebaixamento. O Grêmio tinha 3 partidas que tinha importância recentemente. Flamengo, Botafogo e aí o Fortaleza. 2 vitórias e um empate. Então, isso aí realmente mostrou que o Grêmio, assim, eu acho que o Corinthians também não vai ficar na zona de rebaixamento. Não sei. Não. Um grande cai. Grande vai cair. Eu vejo que... grande vai cair. Eu vejo que as coisas estão se ajeitando, né? Evidentemente, cada jogo é uma história diferente, né? Mas, só me permite uma parte. Sim. O Grêmio tem um jogo agora contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, e em seguida tem o Grenal. Aí é o grande desafio dele manter essa posição. Aí que mora o perigo. Se ele conseguir pontuar e mantiver essa posição, ok, mas se ele perder esses 2 jogos, ele volta de novo a ficar muito próximo. Mas eu também estou, se não ganhar do Fortaleza, né? O Grêmio está mostrando que é outro. O Grenal não... O Grêmio é sempre um favoritismo, sempre um chega melhor que o outro. Bom, tá bom, o Internacional vai chegar melhor que o Grêmio nesse clássico Grenal. Embora o Grêmio pode ter consequências esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que empatou com o Vitória. Jogou com time reserva, não sei o que está envolvido, né? Aí na Copa do Brasil, Vitória foi lá, perdia por 2-0 e empatou. Então, não sei como é que o Atlético veio. O Grêmio tem todas as condições, pelo futebol que jogou contra o Bahia e que jogou contra o Fortaleza, de sair de lá com uma vitória. Eu acho até que dá, Cadu. Aí só a questão do Grenal, aí pode ter essas consequências caso não venha. Mas eu não vejo mais o risco. O Grêmio, tem mais. Como eu havia dito, o Grêmio está numa zona próximo da zona de rebaixamento. Não está mais, Avelino. Mas 6 pontos, Avelino. Não está mais. Mas 3 pontos é a diferença do rebaixamento. 6 pontos. O Grêmio é o 11º. O Grêmio tem 3 vitórias de... Mas o Alô fez uma colocação pertinente. Você dá tem 2 partidas aí perigosas. Dá 2. O Grêmio tem a quarta... No retorno. O Grêmio é 4º colocado no retorno. É a 4ª melhor campanha no retorno do Grêmio. Mas até quando? Mas até quando? Mas o Grêmio está crescendo. O Grêmio tem 10 jogos. Até quando? 10 jogos. 10 jogos. Vamos lá, vamos olhar. 10 jogos. O Grêmio tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Tem um outro aspecto, só para a gente, que vale a pena a gente estar falando de rebaixamento. Hoje, o rebaixado teria que fazer 39, não 45 pontos. Então depende muito da matemática, de como for lá na frente. Olha, tudo é relativo. Olha, eu não... é improvável, mas o Grêmio tem uma possibilidade. Poderíamos ter, também não acredito, num G9. Num G9 não acredito, mas poderíamos ter um G8. Temos um G8. A gente pode lembrar a partida aqui na Arena contra o Atlético Mineiro. O Grêmio saiu ganhando 2-0, depois vacilou e virou 3-2. Mas o Grêmio mostrou que pode fazer gols e jogar. Se o Grêmio jogar encaixado bem, o Atlético e o São Paulo são aqueles times dos grandes que tem vários vacilos ao longo do campeonato. Então não é impossível empatar ou ganhar do Atlético Mineiro lá. Eu não tenho dúvida que o Grêmio chegará numa Sul-Americana. Até porque é só o primeiro ali que não cai que fica no limbo. Então o Grêmio, com certeza, né, numa Sul-Americana, e a tendência é que o Grêmio comece a crescer. Exatamente porque achou a sua mecânica de jogo, a maneira de jogo, e aí méritos
ao Marcelo Salles, falamos na abertura do programa, né? Evidente que com as orientações do Renato, mas o Grêmio é outro, eu não tenho... Tem dois centroavantes qualificados, tanto o Diego Costa quanto o Bright White. Né? O grande desastre do Grêmio foi aquela derrota para o Criciúma. Exatamente. Ali foi o grande desastre do Grêmio. Foi o momento que vacilou. Né? Mas a importância do Grêmio soube superar isso aí, porque a pressão veio, o Grêmio ficou realmente... Aí sim, Avelino, ficou perto ali, ficou a 2, 3 pontos aí da zona de rebaixamento. Né? Aí a pressão aumenta, é questão psicológica, o time grande, vê o caso do Corinthians aí, né? O Fluminense teve uma vitória na quinta-feira e conseguiu, tá ali, tá 1 ponto, tá com 30 pontos, né? O Vitória tem 29, né? E o Corinthians também. Também, aí só nos critérios ele tá, o primeiro rebaixado é o Vitória, o segundo o Corinthians, depois o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Cadu, tem outros times. O Fluminense, né, saiu por essa vitória. Mas eu tenho dito, eu vejo que um dos grandes vai cair. Vamos lá. Até o Cuiabá que vinha, né? Cuiabá venceu o São Paulo. Cadu, o pior deles dessa zona aí de perigo é o Atlético Paranaense, que tem uma queda técnica. Também. Ele fez uma... impressionante isso. O Petralha fez... Eu estava conversando com o Ernesto esses dias, eu disse, Ernesto, o Petralha fez uma escolha errada em trazer o Lúcio, que era auxiliar do Cudê. Fez uma escolha errada. A gente nunca... O Lúcio só treinou o Ceará e foi rebaixado. Será? Tem razão. Primeira experiência tem razão. E o Atlético Paranaense está a 2 pontos, a 3 pontos, melhor dizendo. Esse sim, eu acho que é o grande candidato. Eu ia falar... Porque ia de estranhar por uma razão. O Atlético sempre foi um clube administrado e sempre teve um colegiado. Não, 2 pontos. Eu não sei agora. Tá 2 pontos. 31 ele tem, né? 31, 29 o Vitória. Ele está E aí nós vamos começar a rever muita coisa, hein? Porque esse Atlético é um time estruturado, né? É um time profissional, com gestão, estilo SAF, né? Olha, e se cair, muito questionamento. Teve um colegiado, inclusive. Sim. E quero dizer, inclusive, que o Atlético, digamos, há 10 anos atrás, o Atlético começou a surgir no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, de uma maneira assim, muito interessante. Começou a beliscar, começou a beliscar e a aparecer. E de uns 3, 4 anos para cá, se firmou, e de repente, uma hora para outra, teve uma queda assim acentuada. Mas uma queda nesse Campeonato Brasileiro, né? Porque até algumas rodadas atrás ele estava na parte de cima da tabela. E agora, encarreirando diversos jogos aí com derrotas. Bom, mas não é derrota de maneira nenhuma, pelo contrário, você sai sempre vitorioso, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel? Você quer alocar o seu imóvel? Seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, inspeção de lajes, de pisos, que você precisar. Está aí, né, o telefone SOS Telhado, 24 horas à sua disposição e atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, a revisão do seu carro, aí na Casa Pneu, né, 60 anos de qualidade, você tem a revisão lá da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que você tem lá exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Então, está aí o endereço, né, Avenida Ceará 1055, telefone caso você queira agendar, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta segunda-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein?
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira, com o conselheiro colorado Alan Jürgel, o jornalista José Avelino Neto e o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. Preste atenção nesse recado importante aí da Unimed. Olha só, um sorriso leva ao outro. Cuide bem do seu com planos odontológicos da Unimed Porto Alegre. Plano sem coparticipação, ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência e muito mais. Acesse unimed.com.br. Saiba mais e contrate agora mesmo para você e para a sua família. A contratação é 100% online. E não é necessário ser cliente de outros planos Unimed. Planos odontológicos Unimed Porto Alegre, um sorriso leva o outro. Contrate agora mesmo, unipoa.com.br. Nossos Dois Toques, você também nos acompanha aqui pela Master TV, pelo Poststream TV e não esquecer do meu canal, né? No meu canal lá, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, Dois Toques numeral Cadu Oliveira, você assiste a hora que você puder. Bom, vamos dar uma olhada como é que foi essa vitória importante aí do Grêmio, né? O Grêmio que, olha, saiu jogando Fumagalli, né? Com intensidade desde o início, também fez um gol, né? Lá no início, fez um gol no início, né?
E mostrou realmente o Grêmio, depois mesmo, o Grêmio não se perturbou, inclusive, né, com o gol do empate. Está aí, ó, né? Esse gol, assim, quando sai na frente, dá uma tranquilidade maior e o ritmo do time passa a ser outro, né, Fumagalli? Exatamente. Olha aí, ó. Ah. Depois o Grêmio não se assustou, inclusive, com o empate do Fortaleza, né? O Grêmio teve essa tranquilidade. E aí, olha, o Kaique, vê o que é a situação, né? O Kaique, na coletiva dele, após a partida, né, se sentiu as câimbras pela tensão exatamente do que era esse jogo. Né? Eu digo assim, eu não acompanho todos os jogos do Grêmio, mas me parecia que o Kaique era melhor jogador do que o Marquezinho. Mas existe alguma coisa interna que faz o Renato escalar o Marquezinho? A única falha do Marquezinho, tem duas, na verdade. Ele não defende pênalti e ele joga muita bola para frente da área, que é um perigo. Né? Ele rebate com a mão para frente da área. E é um goleiro limitado. O Grêmio tem 3 goleiros, mas não tem nenhum. Essa aqui é a verdade. Eu sou da filosofia de que o goleiro que toma gol no meio das pernas não me inspira confiança. Ponto. É uma zebra. Foi um gol que eu acho que esse gol que ele tomou, mesmo ter sido por meio das pernas, quando o jogador chutou, bateu na perna do adversário e eu acho que deslocou e entrou na bola no meio das pernas. Quer dizer, de qualquer forma, eu não me inspira confiança, mas tem pinta de goleiro, alto, forte e tal. Mas tem uma questão, né? É uma característica desse campeonato do Grêmio, as costas do Reinaldo, né? Vários gols saíram. É uma avenida ali. Pois é, mas ele apoia bem, mas defende mal. Mas ali eu não culpo o Reinaldo nesse gol. Acho que ali o Grêmio estava numa situação de ataque, ele é um lateral que é ofensivo, aí é uma falta de cobertura. Falta de cobertura. Aí é uma falta de cobertura. Aí, bom, se ele está indo, se o Grêmio está atacando, perde a bola e dá um contra-ataque, não. Aí, né? Mas eu acho que o Grêmio, como eu disse, iniciou bem com o Fortaleza, né? O fato de abrir o placar também aí no início deu uma tranquilidade e depois não se perturbou, né? E o Grêmio voltou depois no intervalo ali, quase marcou com o Bright White também. O Grêmio teve oportunidade, até, inclusive, de aumentar o Esse jogador, ele tem vontade de fazer gol, o Bright White. Ele quer fazer gol. Isso é uma coisa importante no atacante, no centroavante. Mas o goleiro do Fortaleza deu uma ajuda. Pois é. Não é mau goleiro, não é mau goleiro. Ele foi, goleiro do Fortaleza também, né? Acabou. Pô, Cadu, os caras ficam secando, tu tá vendo aí? Não pode. Mas sempre o jogo. Me propus a assistir o jogo. É que eu tenho dito do Marquezinho. Paga pay-per-view, né? O que eu tenho dito do Marquezinho. O Marquezinho tomou algum frango? Não vi em tomar um frango. Ah, bom, falhou. Mas qual é o grande goleiro que não falha? Me dá um que não falha. Né? Mas vamos ver aqui que o Marcelo Salles, né, que, como eu disse, como a gente comentou lá nesse programa, é extremamente elogiado por todo mundo, pelas redes sociais, pelos comentaristas, enfim, do Centro do País, pela coletiva que ele deu, né, falando de futebol. E aí, consequentemente, né, um crítico a Renato, que ele não falou em nananeném, que ele não falou em enchente, nem nada. Tem uma linguagem diferente, né? Falando de conhecimento de futebol. Vamos conferir o que ele falou sobre essa vitória do Grêmio diante de Fortaleza na última sexta-feira. A gente precisava muito desses 3 pontos. A gente já trabalhou a semana inteira já concentrado, focado e atento para os detalhes, porque a gente sabia que essa vitória não poderia escapar. Tivemos no lance do primeiro gol um susto ali, mas controlado, voltamos. E para essa partida foi o que nós precisávamos e foi o que nós conseguimos. Então foi um bom resultado para nós. Andamos na tabela, ganhamos de um adversário muito forte, um adversário que está brigando pelo título do campeonato, assim como nós ganhamos do Flamengo, que briga pelo título, assim como nós empatamos com o Botafogo, que também briga pelo título. Foi uma sequência difícil, mas passamos por essa sequência de 3 jogos aí com equipes que estão brigando pelo título e conseguimos pontuar em todas elas dentro e fora de casa. Salles, aqui, boa noite. Saber um pouco sobre as tuas escolhas. De jogo, ele é feito pelo Renato. Tudo que nós fizemos hoje foi organizado, planejado, preparado por ele.
Hoje, infelizmente, devido à suspensão, ele não teve nenhuma interferência durante os 90 minutos, mas a semana de preparação foi toda baseada no que o Renato pensa, no que o Renato quer. Então, as ideias dele nós colocamos em prática, só tivemos aqui como interferir nos momentos do jogo, mas a preparação e plano de jogo é todo pronto e preparado por ele. O Alex e o Soteldo, as escolhas, os momentos, a preparação feita por ele, e a gente saiu satisfeito com o desempenho de cada um deles, cada um deu a sua contribuição em prol do grupo. Salles, tudo bem? A escolha do... Pois é, olha aí, ele fez uma referência ali, a importância, o Grêmio enfrentou nesses 2 últimos jogos, nada mais, nada menos, de times que estão brigando pelo título. O Botafogo é o líder. O Fortaleza briga pelo título. O Fortaleza, se tivesse vencido na sexta-feira, assumia provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, olha, o Grêmio de 6 pontos contra times de ponta de cima de tabela, que briga pelo título, conquistou 4 pontos. Então, tem que respeitar isso aí, né? Mas tem eu acho que respeitar. uma mudança de proposta de jogo do Grêmio nesses 2 jogos, né? Pelo menos, eu não assisti o jogo do Botafogo, mas nesse jogo do Fortaleza, o Grêmio deixou o Fortaleza trocar a bola. E usou o contra-ataque muito bem, como ele sabe fazer, e tem jogadores para isso. Né? Então, eu acho que compactou mais, e esse é o estilo de jogo nosso aqui, né? Do Sul. Né? E aí funcionou. Agora, daqui para frente... Não, mas aí essa é a questão. Aí tu ganha confiança. Uma coisa é tu perder, como tu perdeu para o Criciúma, que abala psicologicamente, ficou ali rondando zonas de rebaixamento. Como é que o Internacional cresceu? Exatamente na sequência de vitórias, com resultados positivos. Isso dá confiança ao time. O Grêmio voltou a ter confiança. Bom, confiança... E aí você tem a certeza de garantia, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz: não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas, né? E também o endereço da Ferragem Lampião, aquele atendimento VIP lá do Gilberto e João Quero Carlos. Quero agradecer ao Gilberto e ao João Carlos a confiança que tiveram e o voto em mim, que eu sei que me deram. Muito obrigado, meus amigos. Grande dupla, Gilberto e João Carlos lá, né, da Ferragem Lampião. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, né, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Aquele banco está sempre facilitando a nossa vida de tudo que é maneira, né? Então, tem a promoção Banricompras Premiável. Concorra a mais de 2 milhões em prêmios em dinheiro. Din-din. Vou repetir, Banricompras Premiável. A promoção Banricompras Premiável concorra a mais de 2 milhões em prêmios em dinheiro. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Se você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressu, né? E além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. Você pode perceber aí, uma loja sempre bem pertinho de você. Aquela comodidade, né? Você pede e recebe em casa. Aí, ó, www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 toques desta segunda-feira. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul.
movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira com o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli, o jornalista José Avelino Neto e o conselheiro colorado Alan Jurgel. Nosso Dois Toques você nos acompanha na Máxima TV, no Pós-Stream TV, e tem o meu canal, né? Dois Toques numeral, Cadu Oliveira. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assista a hora que você puder, né? Você quer deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, então lavagem 5 estrelas, né, aquele atendimento VIP, deixa o carro buscar, espera para ficar melhor para você, né? É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como você quiser. Tá aí o telefone e o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilo Lopes. Seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então, né, você resolve aí no martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Alô, Jurgo. Bom, esse resultado que deixa o Inter aí numa... Né, entrou, a importância desse empate foi exatamente isso, né? Ingressou e aí foi ajudado com... E o Inter com jogo a menos ainda, né? Até por aproveitamento pode estar no G4, inclusive, né? Com as derrotas do São Paulo e também com a derrota do Bahia, né, para o Flamengo, e a derrota do São Paulo para o Cuiabá. Então, um resultado importante, mas o Inter mostrou o primeiro tempo que ele foi, a gente está vendo, né, esse gol, o que mostra, né? Olha o Yuri Alberto, 2 gols, além do ex, aí vibrou, enlouqueceu. Tava vibrando, ele ficou machucado com alguma... Aquela coisa do torcedor colorado ficar indignado que ele foi pro Corinthians e não voltou pro Inter. Ele é profissional, não adianta. Né? Mas é um grande jogador, o Yuri Alberto é um grande jogador, é jovem ainda, tem 24 anos. E esse Depay é um craque, né? É um craque, ele bota a bola onde ele quer. Mas o Inter retomou as rédeas da partida, mesmo tomando gol no início, né? E o Corinthians se perdeu. E ali nós conseguimos o nosso gol. Né? O Bernabé, né? Aliás, até o Roger falou, né? Que o Corinthians se utilizou muito dos flancos e das costas dos nossos laterais. É algo que nós vamos ter que ver para os próximos jogos, principalmente para o Grenal, né? A cobertura, né? Nós não teremos o Thiago Maia, que eu acho que tem um poder de marcação maior do que o Bruno Henrique. Então a presença do Fernando é fundamental, né? Não tem o mercado. Não tem mercado, mas aí tem o Rojo. O mercado não vai ter mais de um ano. Mas só que assim, o Inter tem a dificuldade da bola aérea. E o Rojo, né, esse zagueiro uruguaio, apesar de tecnicamente não ser um grande jogador, mas na bola aérea é um cara de 1,95 m, é importante. Isso é. Mas ainda na minha visão, ainda não apareceu muito o futebol dele. De quem, Avelino? Está pior que o Garbaski? Não, ele não aparece. A futebol de quem, Avelino? Desse zagueiro que ele falou aqui, o Rojas. Eu acho o zagueiro. Olha, mas vamos aproveitar a televisão e a imagem, né? Esse belo gol do Ricardo Matias, olha, um gol de calcanhar, de letra. Olha personalidade. Só. Personalidade, né? Não, esse jogador ele vem se destacando muito na base, mesmo nessas oportunidades que ele tem recebido do Roger, ele não deixa de jogar na base. Até que venceu um Grenal esses dias ali. Ele participou, né? Em Alvorada. Tá? E fez gols, né? Fez gols, tá? E ele disse que quer muito jogar o Grenal. Tá? Vamos ver se ele vai ter. Não vai sair jogando mais. Se o Borré não tiver condição, também não acredito. Ele vai. O Roger vai pelo Valência. O Inter está escalado já. O Inter está escalado no Grenal. Só um adendo aí. Esse gol do Ricardo Matias foi um gol assim, brilhante, desse gol que
Ele puxou a bola com a perna lá de trás e meteu por trás. Não, o principal... Foi uma jogada linda. Não é a bola vinha e ele dá de taquinho. É um gol... Ele não deu de taquinho, ele puxou a bola para botar a bola para dentro. Um gol intencional. Né? Não foi por aqui. Às vezes é aquela coisa, não tem gol feio, né? O feio é não fazer gol. Essa história de técnico. Essa história, o Corinthians fez um gol no início do jogo, o Internacional fez é aquela máxima. Mas é assustador, né, Cadu? Porque uma coisa, um jogador que todos nós tínhamos uma esperança, assim, eu era um dos que tinha esperança também, é aquele menino, o centroavante, eu não me lembro o nome dele, que fez um gol de bicicleta, até pouco tempo no Internacional. O Luca, poxa, todas as partidas que eu vi ele jogar... Mas o futebol é assim, o futebol é assim, ó. É que nem o Corinthians fez o gol no início, o Inter no final, né? O jogo só acaba quando termina e quando o juiz apita. Então, mas vamos ver o que o Roger falou sobre esse empate no sábado com o Corinthians. Eu não diria que foram por falhas da Internacional. O escanteio ele foi proveniente de uma construção do adversário, né? A penalidade sim foi uma fatalidade, né? Mas não por erro, né? Muito mais pelo adversário que, pelo momento que vive, né, e recentemente encontrou uma forma diferente de jogar que deu muitas bolas em profundidade, né, e imaginando como a gente joga, né, os times estão cada vez mais estudando, né, buscavam tirar os nossos dois laterais da linha com os dois atacantes, com o Yuri e com o Depay, né, para buscar as profundidades das costas. Né, o primeiro gol, sim, foi uma infelicidade, né, do Gabriel, mas que não tirou o nosso rumo no jogo, nossa confiança. Nós produzimos bem no primeiro tempo, conseguimos o gol de empate, equilibramos a partida. E no segundo tempo, sim, penso que a gente ficou um pouco largo no campo, né, um pouco de largura e comprimento, que fez com que os times ali das pressões, do pé na bola, do encurtamento de marcação, fizesse com que a gente chegasse um pouco atrasado, né? E o Corinthians passou a ganhar campo, né? Não mais em profundidade, né? Mas ganhar campo muito mais em inversão, né? De lado, né? E cruzamentos. Né? Isso se corrige com o trabalho, com as feedbacks, né? Mas penso que, né, nós somos um time que tem se caracterizado por se recusar a perder, né? Pois é, como ele colocou também no transcorrer, foi a vitória da coragem e do empenho, ou melhor, esse empate, né, com sabor de vitória. Vamos dar uma olhada nos resultados e na classificação aí dessa rodada aí, né? O que começou aí na quinta-feira, o Criciúma vencendo 2-0 o Atlético Goianiense, o Fluminense vencendo o Cruzeiro 1-0, depois o Grêmio 3-1 Fortaleza, o Atlético Mineiro empatando com Vitória, né? E o Palmeiras, né, também empatando esse jogo foi fora de casa, né? Foi com o Bragantino. E deu confusão nesse jogo, né? Os dois treinadores portugueses se pegaram. O Atlético Paranaense perdendo o Botafogo, né? O Flamengo vencendo o Bahia por 2-0, o Corinthians Internacional empatando 2-2, Cuiabá vencendo o São Paulo por 2-0, e esse resultado importantíssimo do Juventude que se fez, somou um ponto, esse empate fora de casa, lá em São Januário, lotado São Januário, empatando com o Vasco da Gama. Vamos para a classificação, né? Mas o que nos interessa aí em termos dos nossos gaúchos, o Botafogo é o líder com 60, Palmeiras 57, na cola ali, né? O Fortaleza 55, Flamengo 51, São Paulo 47, o Inter na sexta posição agora com 46, o Bahia fechando o G6, o Bahia 45, na sequência, olha, o Grêmio vem na 11ª posição com 35 pontos, né? O Juventude na 14ª com 34 pontos, e hoje os rebaixados seriam Vitória 29, Corinthians 29, Cuiabá 26 e Atlético Goianiense 21 pontos, né? Então, essa é a tabela. O Grêmio tem esse jogo atrasado na quarta-feira, somando pontos, pode inclusive, né, melhorar a sua posição na tabela de classificação. E depois, aí, tudo é Grenal, o Internacional semana já dos preparativos. E o Grêmio a partir de quarta-feira à noite, quinta-feira, então, tudo é Grenal. Bom, como sempre, né, saímos daqui e vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, o Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre, né,
Hoje é folga no Barranquinho, mas de terça a domingo. Barranco não, Barranco é de segunda a segunda, mas aquelas promoções que você tem de terça a domingo do Barranquinho. Você, olha, pede, curte aonde você quiser. Tem teleentrega, takeaway, delivery. Né? Você não fica privado nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em qualquer local saboreando meu suco da Suvalan, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. A revenda da Avenida Ipiranga, o Jefferson dando toda assistência lá para revisão, para troca, para compra, manutenção. Você tem lá, né, do seu Kia na Avenida Ipiranga 8113. Ao lado, aí o Jefferson assistência é para os adeptos de duas rodas, Suzuki São Moto, moto para passeio, moto para trabalho. E você que decide. Preço e qualidade, só tem um caminho. Está aí, ó. O slogan diz tudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Fumagalli. Obrigado, Aveline. Obrigado, Alan. Obrigado. Olha, quero encerrar o programa dando um grande abraço assim para a nossa audiência aqui, ó. Lá em Bento Gonçalves, o Adair, gremistão, viu, Fumagalli? Gremistão e mais conhecido lá na região de Bento Gonçalves como Kiko, né? Então vai um abraço aí também para o filho, né? Gremistão também, estão sempre ligados aqui no nosso Dois Toques. Bom, continua a programação que você estiver assistindo. Tem o meu canal, né? Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, aí você assiste a hora que você quiser, né? Na sequência, na Masper TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.